Mesmo se recuperando de uma cirurgia feita agora há pouco tempo, o cantor e compositor Tavinho Lima nos recebeu aqui na casa dele para falar um pouquinho sobre o que ele mais gosta, a música e tudo que envolve esse universo. Primeiramente, muito obrigada por ter nos recebido aqui, tá? Vamos falar um pouquinho então da sua história e seu envolvimento com a música, Tavinho. Você é pernambucano, mas você está em Ilha Solteira há muito tempo e você já tem uma história com a cidade, né? Você já fez uma trajetória por aqui, não é? Conta um pouquinho pra gente dessa relação sua com a música e com Ilha Solteira. Em primeiro lugar, uma alegria receber vocês aqui, né? Esse projeto, né? Muito legal, muito intenso, né? Cultural. E tinha... no meio do caminho não tinha as pedras, tinha no meio rim algumas e graças a Deus está tudo resolvido, né? E essa relação minha com a música e essa relação consequente com Ilha Solteira vem diretamente do festival. Porque em 1987, né, eu fui morar no Rio de Janeiro, na saída de Recife, e quando eu cheguei no Rio eu tomei conhecimento da existência de alguns festivais no interior de São Paulo, no interior de Minas, e um deles era o Festival da Ilha. Daí, se eu não estiver falhando na data, que em 1989 foi a minha primeira participação e seguidamente em 90 e 91. O festival ainda era na Casa da Cultura, ainda sem a reforma, mas eu já me encantei com o público, com a alegria, da forma como nós fomos recebidos aqui, né? Porque eu fui até São Paulo, e de São Paulo vim de ônibus com alguns amigos, alguns concorrentes, e eles já tinham vindo aqui, já falavam do Festival de Ilha Solteira, né, com muita propriedade, com muita simpatia. E eu disse, gente, realmente é tudo que falaram, tudo que eu esperava e mais alguma coisa. Nessa época, creio eu que o prefeito era o Sebastião de Paula. O festival era organizado, né, pela prefeitura, pela Secretaria de Cultura, que era a Selma Enes, a Marley de Paula estava envolvida também, o Rodolfo. Então já tinha uma pessoa, esses também que se tornaram já amigos a partir dali daquela oportunidade, né? E o seu Sebastião estava emocionado, chorando, e ele me deu um abraço, assim, né, agradecendo em nome da cidade, né? E fez um comentário, assim, que, Tavinho, acho que um dia você ainda vem morar em Ilha Solteira, né? E aconteceu. Então, só que eu pensei assim, olha, eu morando em Ilha Solteira, gente, uma coisa é eu amar o festival, né? A cidade é maravilhosa, mas eu tô com a vida andando no Rio de Janeiro, isso não vai acontecer, né? E nós fomos depois para a confraria, já que estava, né, rolando uma canja na Via Sul, que ainda era hoje no lugar onde é o terrace, né? E a gente estava emocionado, né? Então eu comentei isso com o Eudes Fraga em off, né? Falei, Eudes, o prefeito ficou tão emocionado que ele comentou que eu vim morar em Ilha Solteira um dia. Imagina, isso não vai acontecer, né? Não vai chegar a esse ponto, né? Chegou. E a sua relação com Ilha Solteira é tão íntima, olha só, tem tantas coisas, eu até anotei, na sua trajetória, ó. Você é autor do hino oficial do Festival de MPB, não é isso? Você é intérprete do hino municipal de Ilha Solteira, você é criador do projeto Cantorilha, é assim que se fala? Isso. Cantorilha, tá certo? Você realizou o projeto Viola Caipira, você é professor de técnica musical, até peguei fôlego, é muita coisa. Você atua também como jurado e como produtor, né, durante os festivais, as realizações, e você também é idealizador do projeto Festival Voz e Violão. É muita coisa. E ano passado também, queria até retomar isso, você teve um projeto aprovado pela Lei Rouanet, não foi isso? Conta pra gente como é que funciona, para as pessoas que não conhecem, ou tem algum tipo de preconceito, ou até falta informação, né? Como que funciona? E que projeto foi esse? Né, esse projeto foi uma retomada, uma nova tiragem de um CD que eu havia feito no ano de 2010, que era o Canto dos Arrecifes, um CD que me deu muita alegria, né, porque era um disco que eu estava me devendo, né. Muita gente, como é que você é pernambucano e nunca fez um disco que tenha frevo, maracatu, ciranda, né? Aí o projeto foi aprovado. E eu entendi, né, de perto, né, o que muita gente comentava, eu passei a viver, que é o que você perguntou. Muita gente tem um preconceito com a Lei Rouanet sem saber da forma como tramita esse projeto, né? O governo, nenhum governo dá dinheiro do projeto da Lei Rouanet. Nem esse governo que está aqui, nem o anterior, nem o anterior. O governo, ele aprova um projeto que você manda para lá e ele já busca saber se você tem um patrocinador em comum aquele projeto ou não. Então, foi uma coisa assim que ultimamente eu tive que explicar um pouco a algumas pessoas nas redes sociais
E aí as pessoas acham que a gente está defendendo algum candidato, eu disse, não, estou defendendo a cultura, porque eu vi muita gente pedindo o fim da Lei Rouanet, sabe, que é uma lei que privilegia Doutores da Alegria, que é um projeto muito bacana, projeto Guri, e um monte de artistas aí, independentes, que precisa disso. Sabe? Então foi citado que alguns grandes artistas da mídia estavam usufruindo de forma abusiva e absurda desse projeto. Eu até hoje não sei a veracidade dessa informação. Mas que se fosse, por que você vai acabar com uma coisa que dá certo? Porque meia dúzia ou 10 ali estão usando o projeto da forma errada. Por que não adequar esse projeto nos tantos que estão precisando e a coisa está andando de uma forma positiva? Então eu acho assim, precisa corrigir? Precisa. Então vamos corrigir onde está errado. Aí eu fui privilegiado, né, porque eu acho que o meu projeto tinha consistência para isso, foi muito bem montado pela Fabiana, e eu já tinha o patrocinador. Né? Então eu já tinha uma carta de anuência desse patrocinador. Tavinho, eu vejo também que você é bastante ativo nas redes sociais, né? É importante, né, para o seu trabalho, para a divulgação, você coloca lá um pouquinho das coisas que você gosta, para as pessoas te encontrarem lá nas redes sociais, a gente encontra você, o seu trabalho, para comprar o seu CD também. Como que funciona isso? Isso, exatamente. Porque eu tinha feito já alguns discos, né? O Cantos da Recifes é o 8º disco dessa correria, dessa carreira aí. E eu achei uma coisa diferente, né? Que eu poderia, né, divulgar meu trabalho diretamente aqui em Ilha Solteira, sem precisar, né, me preocupar com as lojas, tudo, apesar de ser uma grande parceira da Eliane e o César no Discão. Então, assim, alguém está precisando do seu disco, alguém está querendo o seu disco, tudo, ela já dá o toque, avisa. Então, compra diretamente comigo, porque a rede social, né, a internet facilitou muito a vida da gente em relação a isso. Não só os produtos, como os eventos, né, divulgação e mostrar o que está fazendo. Tanto que no Brasil, né, só tem 2 lugares vendendo, 2 lojas físicas vendendo, que é uma em Recife e outra em São Paulo. Respectivamente, eu sou amigo dos 2 donos, então já tem um relacionamento assim meio direto. Ao invés de mandar uma caixa, né, com 200, 300 CDs lá, uma caixa inteira, eu disse, não, eu estou precisando de 20 discos. Você manda, o cara já sabe o público que ele tem. Passou um tempo ali, eu preciso de mais 20, né? Então você manda, vou mandar 30, porque vai que sobra 10, ele divulga. E já entra numa propaganda que eu faço direta, que é, avisa para os amigos que compraram o disco, para, né, divulgar para outros amigos. E se esses amigos não gostarem, divulga para os inimigos. O importante é divulgar, né, para o disco não ficar parado, né? E aqui na ilha eu já faço isso diretamente, as pessoas fazem diretamente comigo, né, os amigos, né, os conhecidos, os fãs. E eu vejo que outros artistas também, né, fazem isso com seus trabalhos, né, o Hugo Braza Rock. Acho que um artista como o Biel, por exemplo, já precisa de um disco novo, pelo talento que é, pelo grande compositor que é. Pela história que ele tem com a cidade, já né, um toque que eu dou aos empresários, né, locais para olharem com mais carinho esse projeto. Obrigada, viu? Obrigada por ter recebido. Agradeço estar aqui na ilha, né, porque é muito bom viver aqui nessa cidade da cultura. Muito bom, obrigada mais uma vez. Nossa cidade. Obrigada, querido. Obrigada.